Joana abraça Teresa, que ressalta que Regina só a critica. Teresa reitera que precisa reatar logo com Arthur e explica sua jogada para a madrinha. Aida e Paulo planejam a lua de mel. A chata ressalta que não quer ir ao casamento de Teresa. Paulo se retira. Aida e Genoveva contam que Paulo deve continuar afastado de Teresa. As megeras desejam que Paloma reate com Arthur. Genoveva tem uma ideia. Martim flerta com Aurora e a convida para jantar. A Aurora fica encabulada, mas aceita o convite. Genoveva procura Paloma e revela que Teresa é uma morta de fome. Ela ressalta que Teresa também enganou seu filho. Paloma pensa o pior de Teresa. Joana procura Arthur e insinua que o professor está traindo sua afilhada. Arthur ressalta que Teresa segue sendo infantil e informa que a mulher precisa confiar nele. Arthur sugere também que Joana não se meta na situação dos dois. Paloma ressalta que Teresa não ama Arthur e expõe tudo o que ela sente para o professor para Genoveva. Mariano percebe que a Aurora está nas nuvens. Ela decide fazer uma nova fofoca sobre Teresa, como todos os capítulos. Mariano tenta evitar a aprendiz de Betânia de Abismo de Paixão. A Aurora revela para ele que Teresa terminou com Arthur. Joana informa a afilhada que o professor não está disposto a perder o negócio. Teresa segue cuspindo fogo. Mariano tenta disfarçar sua alegria. A bocuda reitera que não vai ter casamento. Mariano informa que jamais vai voltar a procurar Teresa. Teresa deseja despertar os ciúmes de Arthur. Joana exige que Teresa não brinque com Mariano. Ela planeja sua próxima armação. Mariano reitera para Aurora que Teresa é uma manipuladora nata. A Aurora segue chocada em Cristo e apoia seu pretendente. Ela deseja que ele ame outra. Os dois sorriem. Johnny relata para Esperança que vai ajudá-la e ela agradece a ajuda dele. Esperança sugere que Johnny acompanhe os pais. Ele decide cuidar do sobrinho. Genoveva conta para Rubens que quer reunir os sócios do projeto. O bigodudo sugere que a Dondoca não exagere. Rubens admite que Teresa guarda um segredo sobre ele. Genoveva reitera que Esperança não vale um centavo. Ela se alia ao bigodudo para reaproximar Paloma e Arthur. Mariano conta para Aurora que está realizando os seus sonhos. Ela admira a entrevista dele. Os dois veem a foto que saiu na revista. Joana sugere que Teresa se valorize. Teresa volta a pedir para Dinda pressionar Arthur. Logo ela beija a bochecha dela e decide sair. Esperança encontra Hernan e deseja dobrar os plantões. Ela conta para o pediatra que não vai mais procurar Rubens e ele a aconselha, reiterando que a criança precisa de um pai. Teresa vê Mariano na capa da revista e negocia com o vendedor. Teresa vê a foto de Mariano e Aurora e ressalta que ele é dela. Teresa volta a abordar Aurora e insinua que ela conseguiu o que queria. Aurora não está entendendo e as duas acabam disputando Mariano. Aurora conta que Mariano está progredindo e Teresa insinua que pode voltar a lutar por ele. Aurora não dá a mínima e conta que Mariano passou a ter amor próprio. Teresa descobre que Mariano não quer mais saber dela. Joana acusa Roberto de ter provocado sua discussão com Regina e insinua que ele está insuportável. Roberto deixa Joana sozinha. Teresa sugere que Aurora seja feliz. A Aurora tenta arrancar a verdade da amiga e Teresa insinua que Mariano não vai parar de procurá-la. A Aurora ressalta que Teresa está confundindo Mariano. Teresa insinua que Aurora é insignificante e sugere que a rival mude seu visual. A Aurora esclarece que é honesta, diferente de umas e outras. Joana procura Regina, que segue calada. Regina insinua que Joana está colocando Teresa a perder. A costureira ressalta que tenta ser uma boa protetora. Regina acha que Arthur tentou abusar de Teresa, mas Joana nega e revela que Arthur se associou à ex-noiva. Regina deseja que Teresa volte logo para casa. Rubens fala para Mayra que quer ter netos. Aida informa aos pais que não vai ter filhos tão cedo. Mayra deseja que a filha só seja feliz. Aida pretende cuidar de Paulo. Mayra sai. Aida volta a exigir que o pai respeite a esposa e ele promete. Teresa procura Mariano.
Roberto não para de perturbar Joana e deseja tomar uma com ela. Joana conta para Roberto que Regina segue chateada. Ele deseja ficar a sós com Joana. Joana reitera que Teresa não pode voltar para casa e volta a enxotar um músico de sua residência. Mariano ressalta que Teresa não é confiável. Ela reitera que não conseguiu se explicar e revela que Esperança está grávida. Mariano fica espantado e Teresa pede sigilo. Ele decide guardar esse segredo também. Teresa entra na casa da Dinda e ressalta que foi ignorada por Mariano. Joana informa que Regina a quer por perto. Teresa não liga para isso, mas vai morar com a madrinha de agora em diante. Ela volta a chorar e Joana a chama para beber. Elas decidem afogar as mágoas. Joana e Teresa brindam e tomam todas. Mariano conversa com Esperança, que segue morta de vergonha. Ele reitera que vai apoiá-la. Ela conta que vai ser mãe solteira, e Mariano levanta o ânimo dela, sugerindo que ela brigue pela pensão do filho. Arthur chega no jantar sem Teresa e cumprimenta todos. Logo, ele volta a ver Paloma. Genoveva se desculpa com um professor e sugere que todos ajam como profissionais. Paloma e Arthur decidem continuar no projeto. Rubens propõe um brinde a todos. Teresa não para de beber. Joana a informa que marcou um encontro com Heitor. Heitor aparece e agrada Joana. Teresa conta para Heitor que não vai mais se casar. Ele lamenta. Joana e Heitor chamam Teresa para sair com eles, mas ela recusa. Os maduros se retiram. Teresa volta a entornar a pinga. Paloma deseja que os hóspedes do hotel andem a cavalo na praia. Ela e Arthur relembram o passado. Todos apoiam Paloma. Arthur deseja que Fernando seja o consultor do projeto. Todos concordam. Teresa segue depressiva e pensa em Mariano. Batem na porta da casa de Joana. Teresa se recompõe. Esperança percebe que a amiga está bêbada. Ela nota também que Teresa segue descontrolada. A descarada relata que vai para a Rua da Amargura. Teresa confessa que ama Mariano e só quer o dinheiro de Arthur. Arthur acompanha Paloma, que lhe informa que admira Luísa. Paloma fala para Arthur que já toma as próprias decisões. Ela decide lutar por ele. Paloma beija Arthur e ele corresponde. Arthur rejeita Paloma e ela volta a se declarar para ele. Paloma reitera que eles podem ser felizes, mas Arthur informa que não a ama mais. Paloma insinua que Teresa é uma interesseira. Arthur a desmente e dá um chega pra lá na doida. Esperança confronta Teresa, que ressalta que Mariano precisa ser rico. Esperança sugere que Teresa lute pelo amado, e ela quase cai. Esperança cuida da bêbada. Ela carrega a amiga para a cama. Mariano e Aurora comem juntos. Eles conversam sobre uma peça teatral. Aurora presenteia Mariano e ele fica encantado. Ela ressalta que ele é muito esforçado. Logo, Joana volta para casa e conta para Heitor que não gosta de filme de ação. Roberto os observa. Joana e Heitor trocam elogios e ele beija a mão dela. O médico conta que está focando em sua vida pessoal e Joana se despede dele. Esperança assusta Joana e conta que Teresa tomou todas. Joana decide proteger a afilhada. Esperança conta para a costureira que Regina segue muito brava. A Aurora reitera para Mariano que quer cuidar de crianças. Ele exalta o talento dela. A Aurora deseja que Mariano seja seu professor na residência. Ele insinua que teria o favoritismo por ela. Mariano ressalta que a Aurora é doce e inteligente. Rola um clima. No dia seguinte, Teresa acorda destruída. Esperança ressalta que a amiga até delirou. Ela questiona Teresa sobre Arthur, mas Teresa disfarça. Esperança deduz que Teresa ama Mariano. Teresa ressalta que perdeu todos os seus pretendentes. Esperança sugere que Teresa pense antes de agir. Teresa conta que ainda tem dignidade e também que admira Arthur. Esperança acha que Teresa vai ser infeliz. Ela avisa que o dinheiro move o mundo. Esperança deduz que a amiga nunca vai amar Arthur. Fernando visita o professor e ele conta que Paloma o beijou. Teresa planeja seu futuro. Esperança insinua que a amiga não conhece Arthur. Teresa reitera que o professor não é como Rubens.
Esperança relembra que Teresa sempre venerou Mariano. Teresa exige discrição da amiga e elas fazem um pacto de lealdade. Fernando repreende Arthur e ele segue aéreo. Fernando sugere que Arthur escute seu coração. Teresa liga para Luísa e inventa que está sendo procurada por Mariano, deixando Luísa alarmada. Ela se deita. Fernando ressalta que Arthur precisa priorizar sua felicidade. Luísa reencontra Fernando e o abraça. Luísa conta que Mariano está perseguindo Teresa e Arthur fica aflito. Luísa exige que Arthur faça alguma coisa. Roberto ajuda Joana e conta que a viu com outro. Ele se sente traído e sugere que ela não haja como Teresa. Roberto é dispensado por Joana e percebe que tomaram toda a tequila. Heitor elogia Joana para Hernan. O pediatra sugere que o diretor conte a verdade sobre a esposa para a costureira. Heitor acha que não vai voltar a ser procurado pela ex-mulher. Joana tenta falar com Regina. Mariano examina a lavadeira. Regina fofoca com Mariano, que insinua que não quer saber de Teresa. Regina lamenta. Mariano escuta a conversa de Joana e Armando. Ele descobre que Teresa não transou com Arthur. Heitor aborda a Aurora e ela insinua para o pai que já não confia em Teresa. A Aurora conta que Teresa está manipulando meio mundo e continua achando que Mariano não vai voltar a persegui-la. A Aurora suspira por ele. Heitor aconselha a filha. Martim aparece e reitera seu convite para Aurora. Mariano segue na surdina. Armando admite para Joana que Teresa o confundiu. Mariano comunica a todos que Regina está melhor. Ele volta a pensar em Teresa e Esperança nota que ele está triste. Esperança reitera que Teresa o ama, mas Mariano continua desconfiado e arrasado. Esperança coloca caraminholas na cabeça de Mariano. Teresa relembra que Joana a embebedou e conta que está sozinha e desesperada, obrigando a Dinda a ajudá-la. Arthur chega na residência e Teresa salta. Mariano expõe seus sentimentos para Roberto e sente vontade de procurar Teresa. Mariano teme que Teresa volte a mentir e conta que quer viver para sempre com ela. Roberto suspira por Joana, que pede para a afilhada se arrumar. Teresa decide bancar a difícil e pede para Joana mentir para Arthur. Teresa se esconde no quarto. Arthur então deixa um recado para Joana. Teresa rasteja pela casa. Aurora conta sua história de vida para Martim e revela que aprendeu a amar a medicina graças a uma certa influência. Martim se insinua para Aurora. Paloma recebe a visita de Arthur e a anima. Arthur admite que ainda sente algo por Paloma e ela o abraça. Teresa reitera para Joana que Arthur precisa sofrer um pouco. Joana discorda e Teresa avisa que sabe o que está fazendo. Ela ressalta que vai ter casamento sim, senhor. Teresa mostra sua revista de Mariano para Joana. Paloma tenta voltar a beijar Arthur e ele conta que os dois agiram mal. Arthur fica perdidinho da Silva, mas garante que seu coração é de Teresa. Paloma tenta manipular Arthur. Joana entrega a revista para Regina e as duas ficam felizes com o progresso do doutor. Joana levanta a bandeira branca para Regina. Regina ressalta que as duas pensam diferentes, mas querem a felicidade de Teresa. Regina avisa que não conseguiu se aproximar da filha. Joana a consola. Elas se reconciliam então. Johnny e Patrícia caminham juntos. Ela ressalta que Porfírio não vai poder controlá-la. Patty teme que Johnny perca o emprego e ele avisa que precisa de dinheiro para ajudar Esperança. Johnny conta para Patrícia que vai seguir na capital e os dois se beijam. Porfírio aparece e acaba com o clima. Luísa descobre que Arthur procurou Paloma e briga com o irmão. Arthur conta que Paloma quer outra chance e Teresa escuta. Porfírio humilha Patrícia e ela conta que não está fazendo nada de errado. Porfírio chama Johnny de esfarrapado. Patrícia defende o amado e Porfírio decide delatar a moça para os pais. Ele briga feio com Johnny e o demite. Ele carrega Patrícia enquanto Johnny chora. Luísa se alegra com a presença de Teresa, que se faz de vítima diante de Arthur. Teresa devolve as chaves da mansão e logo vê os convites do casamento. Arthur segura Teresa e rouba um beijo dela. Teresa cede às investidas de Arthur
e conta que Paloma pode separá-los. Arthur admite que procurou Paloma e Teresa se revolta. Arthur abre o jogo com ela. Mariano fala com Joana e descobre que Arthur continua perseguindo Teresa. Mariano pede para Joana ajudá-lo e acha que vai reatar com Teresa. Paloma procura Genoveva e elas voltam a detonar Teresa. As damas acreditam que a descarada vai chifrar Arthur. Genoveva reitera que Teresa só quer grana. Paloma pensa o mesmo. Genoveva aconselha a loiruda. Paloma relembra seu beijo com Arthur. Enquanto isso, o professor conta para Teresa que a defendeu diante de Paloma. Teresa continua com ciúmes e Arthur garante que eles devem ficar unidos. Ele cita Mariano e exige que Teresa o entenda. Ele conta que confia nela e eles começam a se entender. Teresa decide reatar com Arthur e os dois vão para o maior amasso. Teresa pensa em voz alta e ressalta que Arthur é uma anta. Ela decide colocá-lo à prova. Porfírio decide castigar Patrícia e avisa que ela vai ficar trancada em casa. Patrícia desafia o velho chato e ressalta que tem o direito de se apaixonar. Porfírio esculhamba Johnny e Patrícia deseja fugir de casa. Porfírio decide colocar grades pela residência. Mariano vai à casa de Aurora e ela descobre que ele está atrás de Teresa de novo. Mariano admite que ainda ama Teresa. Aurora é grossa com Mariano. Martim aparece e Aurora dispensa Mariano. Martim fica nervoso e conta para Aurora que esqueceu a pasta no carro. Ele segue elogiando Aurora. Luísa delata Arthur para Fernando, que conta para a namorada que aconselhou o amigo. Luísa e Fernando ressaltam que não gostam de Paloma. Ela descobre que a chata beijou Arthur. Luísa sente pena de Teresa. Fernando sugere que a namorada pense mais no irmão. Paloma se anima ao saber que Arthur está em sua casa de novo. Teresa provoca a megera. Luísa detona os homens e Fernando a acalma. Eles ressaltam que Teresa não merece sofrer. Fernando informa que quer o melhor para Arthur. Eles param de discutir. Fernando sugere que Luísa não se meta na vida de Arthur. O professor e Teresa esfregam a felicidade na cara de Paloma e ela fica um lixo. Teresa conta para Paloma que vai apoiar Arthur, informando que será a representante dele. Teresa convida Paloma para seu casamento e entrega o convite para a rival, atirando do sério. Aida pede para Paulo se comportar na festinha. Eles desejam ser felizes. Paulo beija Aida, que fica ansiosa para o casamento e reitera que sempre amou Paulo. Ele se emociona e confessa que já vê Aida com outros olhos. A Aurora conta para Heitor que Martim é legal. Ela informa ao pai que Mariano segue obcecado por Teresa e ele lamenta. A Aurora pensa em dar uma chance para Martim e resolve ligar para o advogado. Os dois marcam um novo encontro. Mariano procura Regina. Armando descobre que ele quer falar com a ex. Teresa e Arthur aparecem e Mariano a pede em casamento na frente do professor. Arthur informa a Mariano que vai se casar com Teresa e ela o dispensa. Os dois deixam Mariano arrasado e Teresa o humilha. Teresa volta a discutir com Regina e culpa a mãe por seus problemas. Arthur insinua para Regina que pode bater em Mariano. Teresa intimida a mãe e conta que ela estragou seu dia. Regina recebe então o convite do casamento. Aida pede para Paulo ficar com ela e percebe que o noivo está agitado. Paulo grita e quase bate em Aida, fazendo-a chorar. Paulo recua e informa que quer mudar de vida. Ele a abraça. Mariano segue confuso. Armando exige que ele esqueça logo Teresa e conta que ela já fez sua escolha. Ramon aparece. Porfírio sai de casa e Johnny o observa. O nanico deseja ver sua amada e ela surge na janela. Patrícia desabafa com Johnny e ele decide resgatá-la. Paulo derruba sua chave. Logo ele conversa com Nico, que negocia com ele, mas Paulo quer largar as drogas. Johnny e Roberto surgem com uma escada. O músico apressa Johnny. Patrícia se prepara para fugir. Porfírio volta e Roberto decide distraí-lo. Johnny segue atrapalhado e acena para Roberto. O músico e Porfírio fofocam sobre os jovens. Johnny continua escondido. Aurora e Martim se encontram na boate. Ele conta que a adora e se declara para ela. Aurora fica com vergonha e Martim propõe que eles se conheçam melhor.
Ela ressalta que ele é muito apressado, mas decide dar uma chance para ele. Aida marca um encontro com Aurora. Luísa e Fernando aparecem e conhecem Martim. Aurora convida todos para tomarem um drink. Mariano aconselha Johnny e relembra que Patrícia é menor de idade. Johnny cita Joana. Roberto e Mariano continuam tristes. Teresa volta para a mansão e deseja dormir. Arthur informa que eles precisam conversar sobre Mariano. Ele pressiona a noiva. Arthur insinua que Teresa deu corda para Mariano. Ela admite que já foi sim namorada de Mariano e Arthur reitera que ela mentiu. Teresa volta a ludibriá-lo. Arthur exige que ela se afaste do ex. Teresa reitera que também está com ciúmes e beija Arthur. Aurora e Martim dançam. Fernando e Luísa também. No dia seguinte, Teresa prepara uma arapuca contra Aida e deseja que a bruxa receba a cópia do pedido de divórcio de Rubens antes do casamento. Joana lê o que está escrito no papel e deseja abrir os olhos de Mayra. Teresa conta para a madrinha que Paloma segue perturbando Arthur. Joana aconselha a afilhada. Teresa informa a Joana que vai infernizar Aida e Genoveva. Paulo volta para casa e Genoveva exige que o filho amadureça. Paulo insinua que a mãe não foi feliz e lamenta por seu pai não aparecer no casamento. Genoveva disfarça e logo Paulo decide se drogar. Mariano chega no posto de saúde e estranha a ausência de Aurora. Magda conta para ele que vai examinar o filho de Sandra. Teresa aparece no local e confronta Mariano. Ele admite que estava louco de ciúmes. Teresa avisa que ele a desprezou quando teve a oportunidade e conta que foi até provocada por Aurora. Teresa relata que Mariano perdeu sua última chance. Mariano acha que Teresa só quer dinheiro e Teresa deseja amar Arthur. Mariano ressalta que Teresa prioriza apenas sua ambição. Teresa informa que os dois jamais vão reatar e Mariano fica com ódio. Luísa conta para Arthur que se divertiu bastante. Ela ressalta que o irmão beijou Paloma. Arthur admite que está confuso. Luísa insinua que Teresa também pode beijar Mariano. Arthur teme que a noiva volte a largá-lo e admite que escondeu a verdade de Teresa. Luísa exige que Arthur coloque Paloma em seu lugar. Teresa encontra Paulo e lhe entrega o convite de seu casamento. Paulo insulta Teresa e ela o ameaça. Teresa ressalta que já tem o presente de casamento do Playboy. Ela deseja que Paulo seja muito infeliz. Ele inventa que gosta de Aida e Teresa se joga para ele, mas avisa que ele não vale um centavo. Paulo a agarra e Teresa se desvencilha. Ele ressalta que ela acabou com sua vida. Teresa admite para Paulo que sempre o desprezou e o chama de sem sal. Ela avisa que ele é digno de pena e que também vai rezar para que Deus o ilumine ou o elimine. Aida demonstra sua felicidade para Aurora. Aurora acha que a Chatonilda não vai voltar a ficar triste. Aida segue criticando a rival. Teresa entrega a cópia do pedido de divórcio de Rubens para um taxista. Ela o paga. Paulo vai ao cortiço e aborda Nico. Ele avisa que precisa de uma droga forte. Nico estranha o comportamento de Paulo, que volta a dar dinheiro para o bandido. Aida se arruma e Aurora a admira. Paulo pensa em Teresa bem drogadão e começa a perder os sentidos. Genoveva deseja que Paloma fique com Arthur. Mayra pede para Dondoca parar de perseguir Teresa. Genoveva conta que Teresa voltou a afrontar Paloma. A corretora ressalta que não consegue perdoar Teresa. Mayra acalma Genoveva. Magda aconselha Mariano e logo eles veem Paulo caído. Mariano corre para socorrer o rival e percebe que ele está sem pulso. Aurora acompanha Aida na prova de vestido de noiva. Mariano percebe que Paulo está entrando em uma parada cardíaca. Magda entra em ação. Mariano pede para Pablo se mover. O garoto esbarra em Nico, que descobre que Paulo está mal. Nico se desespera. Mariano tenta salvar a vida de Paulo. Arthur volta e informa que ganhou um caso. Ele namora com Teresa e Luísa os deixa a sós. Arthur convida Teresa para jantar e ela aceita.
Teresa recebe uma ligação e ignora. O telefone segue tocando e Arthur começa a se estressar. Ele atende o telefone e é Mariano contando que Paulo está entre a vida e a morte. Arthur decide contar o que está havendo para Aida. Ele revela para Teresa que Paulo está morrendo e ela fica nervosa. Teresa se culpa pelo ocorrido. Arthur a controla e deseja procurar Genoveva. Aida acha que emagreceu. A Aurora ressalta que Aida está ótima. Teresa liga para Aida e conta a verdade, mas ela não acredita. A Aurora pega o telefone e Teresa conta o que está havendo. A Aurora confirma que Paulo foi internado em estado grave e Aida não entende nada, começando a se descontrolar e apressando a Aurora. Nico descobre que Paulo foi levado para o hospital. Ele avisa a Pablo que vai viajar. Nico paga o aluguel para o garoto e ele foge. Teresa deduz que provocou o ataque de Paulo e deseja que ele fique bem. Arthur nota que Teresa está abalada e ela volta a mentir para ele. Teresa e Arthur decidem ir ao hospital. Paulo chega na clínica e logo Aida pede para a Aurora avançar o sinal. A Aurora não a obedece. Aida consegue falar com Genoveva, que quase desmaia. Mariano decide usar o desfibrilador. Paulo tem outra parada cardíaca. Pablo conta para todos que ganhou o dinheiro de Nico. Roberto e Johnny estranham e desejam salvar Patrícia. Johnny conta para Pablo que Porfírio o detesta. Aida desce do carro e segue vestida de noiva. Roberto procura Joana e pede para ela pregar os botões de sua calça. Joana não deseja ajudá-lo, mas ele a convence a ajudá-lo. Mariano conta para Heitor que Paulo está intoxicado. Aida os perturba e descobre que Mariano salvou a vida de Paulo. Aida insiste para ver o noivo. Heitor e Mariano permitem. Roberto fala para Joana que não quer perdê-la, mas ela segue irredutível. Roberto jura que não vai voltar a se meter na vida de Teresa, e Joana relembra que os dois não têm uma relação. Ela pede para ele não voltar a procurá-la. Roberto informa que está cansado de tanto desprezo, mas Joana não liga, então ele decide esquecê-la. Ela sugere que ele conquiste outra rapariga. Roberto decide obedecê-la e ela chora. Aida reitera para Paulo que sempre o venerou e planeja seu futuro junto a ele. Paulo tenta falar, mas Aida não deixa. Ela exige que ele melhore. Paulo cita o nome de Teresa, mas não consegue concluir sua frase, porque a Dona Morte chegou. Paulo passa dessa para pior e Aida fica fora de si. Ela pula pelo quarto e pede socorro a Mariano. Mariano atesta a morte de Paulo. Aida segue surtando, chacoalha Mariano, tenta abrir os olhos de Paulo, e até que o doutor a contém. Joana visita Regina, que desabafa com a comadre e acha que Teresa não vai se casar por amor. Joana a desmente. Regina reitera que não consegue se dar bem com a filha. Joana a consola. Regina conta que Teresa nunca gostou dela. Joana tenta levantar o ânimo da comadre. Regina insinua que Teresa só gosta da madrinha. Aurora conversa com Heitor. Mariano conta para todos que Paulo morreu. A Aurora sofre, enquanto Teresa e Arthur aparecem. Eles descobrem que Paulo foi ver se no céu tem pão. Teresa passa mal. Mariano ressalta que Paulo não resistiu ao excesso. Aida segue ao lado do defunto. Mariano tenta tirá-la do quarto. Aida acha que está tendo um pesadelo e Mariano a abraça. Aurora ressalta que Paulo não usava drogas. Arthur sugere que os demais não contem o que aconteceu para os familiares do morto. A Aurora sente pena de Genoveva e todos decidem ajudar a Dondoca. A Aurora ressalta que simpatizava com Paulo e relata que Aida estava muito feliz. Teresa se escora na parede e pensa em seus comentários. Armando lamenta o ocorrido. Teresa desabafa com o pai e ele deseja apoiá-la. Ele segue limpando o hospital. Aida vê Teresa e a culpa pela morte de Paulo. Aida pega a amônia do carrinho de Armando e joga bem na cara de Teresa. Ela sente uma forte ardência no rosto e nos olhos. Armando alarma Mariano e ele socorre Teresa. Aida segue destruída. Roberto visita Joana e mostra sua calça para ela. Joana recebe uma ligação e Heitor informa que teve um imprevisto. Ela lamenta. Roberto fica enciumado e bate boca com Joana. Ela tenta dispensar o chato. Roberto convida Joana para sair, mas ela não aceita.
Aurora e Arthur descobrem o que aconteceu. Heitor teme que Teresa fique cega. Mariano lava os olhos dela. Teresa fica incontrolável. Arthur vê a noiva e Mariano juntos. Johnny encontra Patrícia e avisa que quer se casar com ela. Patty e Johnny trocam declarações. A garota pede a ajuda do Nanico. Johnny sugere que Patrícia não se preocupe com ele. Arthur grita com Teresa e Mariano. Mariano avisa que está sendo profissional e Heitor se mete, expulsando os dois machos do local. Armando questiona Mariano. Arthur volta a xingar o rival, que conta que Teresa o ama. Os dois brigam feio. Armando exige que Mariano se afaste de sua filha. Ele pede desculpas a Arthur. Joana deseja trabalhar e Roberto insinua que Heitor não gosta dela. Ele tenta carregá-la. Roberto diverte Joana e avisa que a ama. Aurora conversa com Mariano. Ele conta que foi afrontado por Arthur. Aurora apoia o professor. Mariano revela que Teresa retomou os planos do casamento. Aurora exige que ele esqueça Teresa de uma vez. Ela o chacoalha e obriga ele a reagir. Os dois quase se beijam. Joana conta para Roberto que pretende animar Teresa. Ele volta a achar que a costureira vai ter filhos. Joana o engana e ele segue insistindo com a ideia de gerar uma criança. Joana deixa Roberto falando sozinho. Mayra e Genoveva chegam no hospital e a Dondoca segue aflita. Genoveva descobre que Paulo morreu e desmaia. Arthur sugere que Armando não alarme Regina. O faxineiro ouve o professor. Rubens chega. Heitor informa a todos que Teresa pode ficar cega. Rubens não entende nada e descobre que Aida a atacou. Arthur conta para o amigo que Paulo morreu. Rubens sente pena de Aida. Aida anda pela rua e quase é atropelada. Ela não se conforma com a situação. Hernan conversa com Esperança e ela vê Mayra. Genoveva continua em surto e Mayra apoia a amiga. Esperança percebe que Genoveva é a outra amante de Rubens. Aurora e Mariano contam para Mayra que Aida fugiu. Rubem aborda as mulheres e Genoveva o abraça. Aida quase perde as forças. Esperança reitera para Hernan que Rubens não vale nada. O pediatra percebe que ela ainda ama o tabelião. Esperança desabafa com Rubens. Arthur ajuda Teresa e ela insinua que não entendeu a reação de Aida. Teresa segue com marcas no rosto e nos olhos. Arthur a despreocupa. Armando reencontra a filha. Aida surge no alto de um viaduto. Teresa acalma Armando e ele deseja que ela vá para a vila. Teresa não obedece o pai e decide dar os pêsames para Genoveva, mas é insultada pela Dondoca. As duas batem boca. Arthur reitera que lamenta a dor de Genoveva. Genoveva segue sem entender o que aconteceu com Paulo. Heitor revela que o playboy morreu graças a uma overdose. Mayra e Rubens procuram Aida e seguem preocupados com ela. Genoveva chora nos braços de Arthur. Teresa ressalta que quis alertar Genoveva e acaba percebendo que foi longe demais. Teresa sugere que Arthur fique com Genoveva. A Aurora conta para Mariano que não apoia a atitude de Aida e eles desejam encontrá-la. Aida fica à beira da loucura e pensa em se matar. Teresa volta para a mansão. Lena fala para a patroa que ela precisa assinar alguns documentos no escritório. Teresa vê Nico e quase infarta. Ele ri da situação. Nico conta para Teresa que a investigou. O meliante descobre que Paulo morreu. Teresa chama a atenção de Nico, mas ele faz pouco caso. Teresa ressalta que não queria provocar a morte de Paulo, mas Nico não acredita. Teresa exige que Nico desapareça. Ele teme a cadeia e ameaça a vilã. Ele ressalta que pode arrastá-la para o presídio. Ele apresenta provas contra Teresa. Aida se prepara para o suicídio. Aurora e Mariano aparecem e impedem a morte da bruxa. Aida não para de gritar. Teresa ressalta para Nico que não participou das negociações. Eles se ameaçam. Nico decide extorquir Teresa. Ela avisa que não tem dinheiro, mas o vilão reitera que é capaz de desmascará-la. Paloma surge no hospital e Arthur conta tudo para ela. Paloma lamenta o estado de Genoveva e ampara a Dondoca. Arthur recebe uma ligação e conta para Genoveva em seguida que Aida foi encontrada. Teresa entra em seu quarto e decide ceder à chantagem de Nico. A descarada relembra que está com uma joia de esperança e se ajeita. Teresa entrega o colar para Nico e deseja recuperar o papel que está com sua letra.
Nico ressalta que não confia em Teresa e ela segue com ódio. Nico se despede dela. Aida reitera que estava prestes a alcançar a felicidade. Aurora sugere que ela siga vivendo. Aida deseja tentar o suicídio de novo, mas Mariano e Aurora a seguram. Roberto tenta beijar Joana, mas ela garante que só quer ser amiga dele. Roberto faz Joana sorrir de novo. Ela conta que conhece as manhas de Roberto. Roberto a ajuda e a elogia. Teresa desabafa com Luísa e conta que ninguém pode tocá-la. Teresa segue com ardência e conta que foi atendida por Mariano de prontidão. Regina e Armando chegam na mansão e Teresa fala para a mãe que está péssima. Johnny joga uma carta para Patrícia e eles trocam bilhetes. Johnny se emociona com o recado de Patrícia, que deseja completar seus 18 anos. Patrícia conta que Porfírio pode aparecer e Johnny se desespera. Regina deixa Teresa estressada e ela reitera para a mãe que Aida quase deixou ela cega. Regina tenta passar pano para Aida, mas Teresa dá um grito na mãe e ressalta que ela sempre pensa o pior dela. Teresa informa aos pais que Aida está louca e se sente preterida por Regina. Regina levanta a bandeira branca para a filha. Paloma relembra que precisa entregar documentos para Heitor. Aida volta para a clínica e compartilha sua tristeza com Genoveva. Aida ressalta que está pronta para o casamento, mas que quase quebra tudo e se ajoelha. Regina pede a compreensão de Teresa. Teresa dispensa os pais e pede para a mãe surgir elegante em seu casamento, temendo ser envergonhada por ela. Armando tenta animar a filha, e Teresa exige que o pai largue o emprego no hospital logo. Regina defende o marido, e Teresa reitera que pode ajudar os pais financeiramente. Regina sente medo da filha, como em todos os capítulos. Teresa ressalta que ninguém a entende e jura que vai acabar com a raça de Aida. Mayra deseja falar com a filha. Mariano conta para Madame que Aida está com febre. Rubens pede discrição a ele. Mariano ressalta que não pretende abrir o bico. Aurora tenta tirar o vestido de Aida, que continua ensandecida. Aida demonstra seu descontrole para os pais e se recusa a tirar o filho. Mayra faz de tudo para amparar a filha. Todos sofrem com o estado da bruxa. Porfírio xinga Johnny, que se defende. Ele exige que Marisa controle seu filho. Johnny fala para a mãe que Patrícia precisa dele. Marisa sugere que o filho também vá para o interior, mas ele segue decidido a ficar. Rubens e Mayra velam o sono de Aida. O bigodudo decide acertar os trâmites da internação. Arthur volta a falar com Teresa e pede perdão pelo excesso de ciúmes. Arthur jura amor eterno a Teresa e deseja ser pai. Teresa segue mentindo para Arthur e ressalta que ele é um touro. Arthur acha que Teresa vai seguir generosa. Ela avisa que Paulo nunca teve personalidade e insinua que Arthur domina os sentimentos. Ele não entende o comentário. Teresa segue abraçadinha com Arthur. Mariano tenta arrancar informações de Heitor. O diretor fica impaciente. Heitor informa que Teresa ama Arthur e tenta abrir os olhos do iludido. Mariano continua sem seguir os conselhos de todo mundo, mas Heitor consegue fazer ele refletir, contando que Aurora gosta muito dele. Mariano ressalta que adora a amizade de Aurora. Uma enfermeira pede para Esperança cuidar de Aida. A Sonsa percebe que a filha de Rubens está sofrendo. Esperança acaricia sua barriga. Rubens e Mayra voltam para o quarto e ele quase passa mal ao ver Esperança. Mariano convida Aurora para jantar e ela avisa que tem um compromisso. Mariano admite que é um bobo. Eles falam sobre Teresa. Mayra conversa com Esperança, que conta que Aida vai dormir a noite toda. Mayra nota que conhece Esperança de algum lugar. Aida volta a se tremer. Rubens decide pedir ajuda profissional e pede para a Esperança continuar no sigilo. Ela o esculhamba e Rubens conta que Aida pode morrer. Esperança exige que Rubens apoie a filha. Hernan escuta a discussão. Joana procura Teresa, que conta para a madrinha que precisa dos cuidados dela. Teresa mostra seu estado para Joana e a deixa emocionada. Teresa volta a deduzir que vai ficar com cicatrizes e pensa em processar Aida. Joana não se agrada dessa atitude. Paloma chega no funeral. Ela dá os pêsames para Genoveva e as duas olham para o caixão. Genoveva ressalta que quer o filho de volta e também deseja morrer. Paloma não consegue consolá-la. A pobre chora muito. Paloma revela para Genoveva que teve um filho de Arthur e ele escuta. Genoveva questiona Paloma. Arthur confronta Paloma. Joana continua costurando e Teresa volta. Joana aconselha a afilhada. Teresa relembra que Aida sempre a humilhou.
Joana a contém e Teresa exige que a madrinha não defenda a bruxa. Joana acha que Aida enlouqueceu, mas Teresa segue com ódio dela. Joana sugere que Teresa tenha classe e ela realmente muda sua postura, se olhando no espelho. Arthur deseja conhecer o tal filho. Paloma relembra ao professor que era manipulada pelo pai e conta que descobriu a gravidez após o cancelamento do casamento. Arthur continua com ódio e Paloma desabafa, mas ele não se comove. Paloma revela que a criança nasceu morta. Hernan sugere que Esperança enfrente Rubens, e ela volta a ressaltar que o infiel está saindo com a melhor amiga da esposa. Hernan reitera que o bebê precisa de um pai. Paloma conta para Arthur que foi escondida pelo pai e ele chora. Paloma revela que não chegou a ver a criança e continua desolada. Arthur abraça Paloma. Eles lamentam a morte do filho. Paloma ressalta que não queria provocar mais dores em Arthur. Aurora e Martim chegam no velório. Ela deseja apoiar Aida. Martim é carinhoso com Aurora. Raul desabafa com Aurora e eles se abraçam. Ela dá os pêsames para Genoveva. Paloma pede perdão para Arthur e volta a abraçá-lo. Arthur olha para o caixão. Teresa aparece e continua impressionada. Teresa confronta Arthur sobre Paloma e ele revela que teve um filho com ela. Regina insinua que Armando não conhece Teresa, mas ele segue defendendo a filha. Regina percebe que Teresa tem vergonha de sua origem e Armando discorda. Regina exige que o marido siga no emprego. Gema aparece e assusta Armando. Gema relembra que o dia do pagamento está chegando. Teresa exige uma explicação de Arthur. Ele conta que a criança faleceu e Teresa fica aliviada. Teresa insinua que Paloma está mentindo e coloca caraminholas na cabeça de Arthur. Ela ressalta que Paloma é uma caixinha de surpresas. Arthur informa que confia na loira. Teresa comemora pelo noivo não ter um herdeiro. Aida tem um pesadelo com Paulo e segue em surto. Esperança tenta ajudá-la, mas Aida quer morrer. Esperança aconselha Aida. Aida expulsa a enfermeira do quarto. Mayra aparece e Aida desaba nos braços da mãe. Mayra deseja que a filha fique bem. Esperança sente pena de Aida. Aurora aborda Teresa e elas conversam sobre Paulo. Teresa insinua que adora a desgraça de Aida. Aurora acala a boca de Teresa, que tenta se reconciliar com ela. Teresa relembra que Mariano a pediu em casamento de novo. A Aurora acha que Teresa quer só o seu sofrimento. Ela nega. A Aurora percebe que Teresa não é confiável. Teresa reitera que a Aurora não vai conseguir conquistar Mariano. A Aurora ressalta que Teresa mudou muito. Teresa volta a abordar Genoveva e inventa que amou Paulo. Genoveva insinua que Teresa colocou o playboy a perder. Elas divergem sobre o falecido. Genoveva decide descobrir quem vendia as drogas para Paulo. Marisa e Johnny conversam sobre Nico. A zeladora teme que o filho fique desamparado. Johnny conta que pretende morar com Roberto e promete à mãe que vai cuidar de Esperança. Arthur apoia Genoveva. Teresa se oferece para falar com os convidados do casório. Raul continua triste e ressalta que Paulo era seu melhor amigo. Rubens abraça Genoveva e conta que Aida está sedada. Rubens sugere que Teresa perdoe a rival. Ela o despreocupa. Rubens pede para Teresa não processar Aida. Ela inventa que não vai agir contra a inimiga. Arthur pede para Rubens cuidar de Aida. Genoveva continua abalada. No dia seguinte, Rubens conversa com a filha e se declara para ela. Os dois se abraçam e o bigodudo pede para ela voltar a sorrir. Arthur ajuda Teresa e sugere que ela procure um especialista. Teresa reitera que detesta ver Armando limpando o chão. Ela deseja ajudar o pai e informa Arthur também que quer evitar encontros com Mariano. Mayra conta para Aida que todos querem consolá-la. Aida ressalta que está cada vez pior e Mayra a obriga a reagir. Aida não se arrepende pelo que fez com Teresa, mas Mayra sugere que a filha se desculpe com a rival. Aida conta que Paulo delatou Teresa e Mariano escuta. Aida jura vingança a Teresa. Mayra dispensa Mariano, enquanto Aida amaldiçoa a rival. Teresa caminha pelo hospital e Mariano a empurra. Ela se insinua e Mariano a confronta sobre Paulo. Teresa se faz de desentendida e relembra que tentou alertar Aida e Genoveva. Mariano ressalta que Paulo morreu pensando em Teresa. Teresa fala que o playboy nunca a esqueceu mesmo. Mariano chama Teresa de interesseira e cruel.
Joana volta para casa e Roberto tenta seduzi-la. Joana percebe que o músico arrumou a residência. Roberto agrada a costureira e conta que ela tá linda de morrer. Roberto admira o trabalho da pretendente e brinca com ela. A empregada entrega um envelope para Mayra e ela decide abri-lo. Rubens pretende acompanhar Genoveva na cremação. Mayra coloca o envelope na mesa e desabafa com Rubens. Eles decidem proteger a filha. Mayra reitera para Rubens que o ama e ele prioriza sua família. Armando chega na vila e conta para Regina que pediu demissão. Mariano vai ao quarto de Aida e ela avisa que não consegue descansar. Mariano pede para Aida ficar mais um dia no hospital e ela o comove. Mariano decide dar alta para Aida. Regina repreende Mariano e ele deseja procurar outro emprego. Regina relembra a Armando que não pode trabalhar. Teresa aparece e exige que Regina pare de fazer drama. As duas se alfinetam. Teresa deseja sustentar os pais, mas Regina não deixa. Armando deseja aceitar a ajuda da filha. Regina se sente esquecida pelo marido. Teresa exige que os pais cooperem. Ela ressalta que Regina e Armando precisam se comportar. Teresa entrega um manual de boas maneiras para a mãe e admite que eles podem envergonhá-la. Teresa faz Regina chorar. Aida volta para casa e não consegue parar de chorar também. Aida deseja ir à cremação de Paulo, mas Mayra não deixa. A empregada sugere que Aida abra o envelope. Aida ressalta que não quer nada. Mayra abre o envelope e se descontrola. Aida estranha e logo ela também vê o pedido de divórcio. Mayra chora muito e percebe que Rubens está agindo por suas costas. Mayra nota que o marido falsificou a sua assinatura. Aida deduz que Teresa está envolvida na situação. Ela deseja acabar com a raça da rival. Aida avisa que Teresa quer destruí-las e que Teresa está concluindo sua vingança. Mayra não acredita nessa abobrinha. Aida relembra que Paulo quis delatar Teresa. Mayra revela que o mimado morreu graças a uma overdose. Aida segue à beira da loucura e quebra tudo. Mayra liga para Mariano urgentemente. Armando avisa a filha que está preocupado com Regina, mas ela não se importa e decide comprar novas roupas para o pai. Ele fica encantado e pede para Teresa presentear Regina também. Regina conta para Joana que foi humilhada pela filha. Joana consola a comadre e Regina sente raiva de Armando. Joana sugere que a comadre entenda a filha e ressalta que ela deve gratidão aos pais. Regina não para de resmungar. Joana decide dar aulas de etiqueta para a comadre. Regina rejeita a ajuda da amiga. Arthur conversa com Fernando e ressalta que gostaria de ter conhecido o filho. Arthur deseja ser pai e reitera que sempre será incompleto. Paloma oferece uma carona para Genoveva, mas ela quer que Rubens a leve. Paloma convence Genoveva a acompanhá-la. Rubens também se retira. Esperança lamenta a partida dos familiares. Marisa promete para a filha que vai cuidar das crianças. Johnny se aproxima de Pedro e eles sofrem. Esperança aconselha os irmãos e volta a pedir perdão para Pedro. Ele recua e a abraça. Esperança promete a todos que vai cuidar de Johnny. Todos sofrem. Roberto deseja ajudar Johnny. Joana não apoia a ideia dele e ele volta a provocá-la. Joana insinua que Roberto não é de seu nível. Ele ressalta que a venera, mas Joana exige que ele pare de tocá-la. Aida surge em seu quarto. Mariano aparece. Ela teme que Aida enlouqueça. Mariano entra no quarto da bruxa e ela avisa que ele a lembra Teresa. Aida reitera que a rival acabou com sua vida. Mariano relembra que Paulo morreu graças às drogas, mas Aida mostra o documento do divórcio dos pais para Mariano. Mariano relembra que Teresa estava com esses papéis e sugere que Aida converse logo com Rubens. Aida exige que Mariano perceba que Teresa não vale o que o gato enterra. Ela conta que viu a foto de Rubens com a amante por causa de Teresa. Mariano toca em Aida e a abraça. Rubens chega em casa e tenta cumprimentar Mayra. Ela conta que Aida viu um documento. Rubens revê o pedido de divórcio e Mayra exige uma explicação dele. Mayra grita com Rubens e ele inventa que não assinou nada. Mayra não acredita e Aida aparece. Ela deseja que o pai pare de mentir. Todos seguem em surto.
Rubens ressalta que caiu em uma armação. Aida revela para a mãe que Rubens tem uma amante e ela fica à beira de um ataque. Mayra se atraca com Rubens e Aida os aparta. Ela ressalta que odeia o pai. Luísa admira o apartamento de Fernando e ele a agrada. Fernando pede para Luísa voltar para o litoral. Ela não aceita. Teresa visita Paloma e a loira tenta enxotá-la, sem sucesso. Teresa percebe que Paloma quer reconquistar Arthur e ressalta que não acredita nessa antiga gravidez da inimiga. Teresa exige que Paloma se afaste de seu homem. Elas batem boca. Teresa insinua que Arthur não liga para o suposto filho morto. Paloma chama a rival de cruel. Teresa avisa que ela sim vai dar filhos legítimos para Arthur. Teresa ressalta que a inimiga não pode engravidar. Fernando e Luísa conversam sobre Arthur. Luísa volta a criticar Paloma e conta que Teresa está com ciúmes. A insegura tenta fugir do namorado. Fernando se insinua para Luísa. Joana e Roberto se despedem dos vizinhos. A costureira também dá adeus para as crianças. Joana agrada a Marisa, que pede um favor para todos. Johnny chora. Fernando rende Luísa no sofá, mas ela o contém. Fernando acha que Luísa não está confiando nele, mas ela nega e revela que é virgem. Ele volta a admirá-la e deixa ela emocionada. Fernando ressalta que não vai pressioná-la e convida Luísa para jantar. Ela decide ir embora, deixando ele sozinho. A Aurora nota que Mariano está estranho, mas ele disfarça. A Aurora conta que precisa acertar sua residência. Ela informa que não vai poder ir ao posto de saúde. Mariano a despreocupa. Agora eles conversam sobre Teresa. Enquanto isso, Teresa reitera para Joana que Regina é muito da dramática. Joana defende a comadre. Regina decide arranjar um emprego para Armando. Joana nota que a afilhada está esquisita. Teresa deseja apressar logo seu casamento, revelando que Paloma voltou a cercar Arthur. Teresa abre o jogo com a madrinha e teme que Arthur ainda goste de Paloma. Fernando fica pensativo. Ele escuta a campainha e Luísa volta. Ela surpreende Fernando e decide se entregar de corpo e alma para ele. Fernando fica feliz e promete a Luísa que não vai magoá-la. Fernando rodopia com a namorada. Aurora informa a Martim que o vê como um grande amigo. Ele reitera que quer ir além disso. Aurora admite que gosta de outro, mas Martim não se surpreende e garante que pode fazê-la feliz. Ela fica surpresa, claro. Martim sugere que eles não planejem o futuro. Armando tenta se reconciliar com Regina e ela proíbe o marido de entrar no quarto. Regina ressalta que Armando não a valoriza. Mariano procura Teresa e a intimida, insinuando que ela fez de tudo para acabar com a família de Aida. Teresa tira a máscara diante de Mariano. Armando persegue Regina e ela insinua que ele é um idiota. Armando revela que ganhou dinheiro de Teresa. Regina vê as roupas compradas pela filha e insinua que Armando não tem dignidade, reiterando que Teresa está querendo renegar sua origem. Regina volta a desprezar o marido. Aurora e Martim brincam juntos e ele segue capaz de conquistá-la. Aurora lê um recado e Martim admira o sorriso dela. Mariano rejeita as explicações de Teresa, que conta que só quis ajudar Esperança. Mariano insinua que Teresa está com sede de vingança, mas ela o desmente. Os dois brigam feio e Teresa ressalta que Esperança precisa de ajuda. Mariano chama a atenção de Teresa, que não se arrepende do que fez. Hernan fala com Esperança e avisa que não vai se meter na vida dela. Esperança ressalta que Hernan sempre a escuta. Ela sente sono. Rubens tenta falar com as escandalosas. Aida e Mayra seguem trancadas e ele quase coloca a porta abaixo. Mayra ressalta que Aida também escondeu a verdade. Ela deseja descobrir quem é a amante do marido. Aida conta para Mayra que Rubens já terminou com a vadia. A madame deseja dar mais uma chance para o tabelião. Aida relembra que Rubens a fez de boba. Ela exige que a corna não confie no infiel. Aida acha que o pai usa o dinheiro de Mayra. Mayra continua confiando no marido. Aida obriga a mãe a reagir. Luísa e Fernando trocam juras de amor e reiteram que serão felizes. Teresa namora com Arthur e ressalta que Paloma sempre aflige o professor. Arthur segue pensando no filho. Teresa o ampara. Arthur deseja dormir, mas Teresa não deixa e relembra que o casamento está chegando. Teresa convence Arthur a acompanhá-la.
Ele liga para Luísa e ela se desespera. Arthur convida Luísa para sair e ela aceita. Teresa continua abraçando o professor. Fernando tenta tranquilizar Luísa e ela teme ser descoberta por Arthur, né? O professor liga para Fernando, que também aceita o convite. Regina deseja bordar o vestido de Teresa. Joana deixa. Esperança entra em cena e informa a Regina que vai deixar o quarto. Joana sugere que a comadre se reconcilie com o marido. Esperança decide morar com Joana. Regina fica desconcertada. Esperança revela que ficou grávida. Rubens desabafa com Genoveva. Ele informa que jamais pensou em abandonar Mayra. Genoveva insinua que Rubens foi enganado por Esperança. Ele teme que Mayra descubra suas falcatruas. Genoveva relembra que acabou de perder o filho e se culpa pela morte dele. Rubens tenta consolar Genoveva e eles se abraçam. Genoveva pede para passar a noite com Rubens. Luísa revela para Teresa que deu para Fernando. Teresa chama a atenção de Luísa. Regina acha que Esperança seria apoiada pelos pais. Esperança ressalta que não quis preocupá-los. Joana e Regina reiteram que Esperança vai ser julgada, mas ela decide manter o filho. Joana ajuda a Esperança, que avisa que queria ser como Teresa. Joana acha que Esperança ainda vai encontrar o amor verdadeiro. Esperança não acha isso. Teresa ressalta que Luísa já deu o que Fernando queria. Luísa chora. Em seguida, Arthur percebe que a irmã está triste, mas Teresa disfarça. Arthur levanta o ânimo de Luísa. Teresa ressalta que o professor foi bem indiscreto. Arthur admira as duas. Teresa o expulsa do quarto. Ela pede para Luísa esconder a verdade de Arthur, assegurando que ela vai decepcionar o irmão. Teresa pede para Luísa bancar a difícil. Ela abraça a amiga. Esperança segue cansada. Joana e Regina sugerem que ela se cuide. Regina fala para a comadre que não quer ver Armando. Joana segue costurando o vestido e conta para Regina que Teresa saiu para dançar com Arthur. A lavadeira beija o vestido e emociona Joana. Teresa vai à sala e encontra Fernando. Rola um clima. Fernando elogia a beleza de Teresa. Arthur os interrompe e os apressa. Arthur garante que Teresa está espetacular e eles se beijam na frente de Fernando. No dia seguinte, Porfírio leva comida para Patrícia e ela provoca o avô. Porfírio volta a trancá-la, mas ela quer fugir. Patrícia entra em ação e tenta serrar a grade. Rubens chacoalha a Esperança e a culpa por suas infelicidades. Esperança não se incomoda com a ameaça de Rubens e ele avisa que Teresa os delatou. Esperança não acredita nisso, mas Rubens abre os olhos dela. Arthur ressalta que Teresa é seca com Fernando, mas ela disfarça. Teresa pede para Arthur ajudar Armando. O professor decide empregar o sogro. Arthur deseja que Armando seja seu mensageiro e Teresa comemora. Ela agradece a ajuda do namorado. Patrícia joga uma cesta para Johnny e ganha um antigo celular de Esperança. Patrícia e Johnny tramam contra Porfírio. Ela comenta que foi flagrada pelo avô. Johnny promete que vai resgatá-la e ela agrada ao namorado. Os dois trocam beijos à distância. Aida continua inconformada com a morte de Paulo. E Mayra logo conta que Rubens não dormiu em casa e desaba diante da filha. Aida sugere que Mayra aprenda a viver sem Rubens. Ela não deseja perdoar o pai. Mayra exige que Aida respeite Rubens. Aida explica seu plano para a mãe. Rubens agarra a Esperança e a beija, mas ela tenta se desvencilhar. Hernan aparece e enfrenta Rubens. O bigodudo decide sair do hospital. Hernan muda de ideia e sugere que Esperança continue escondendo sua gravidez. Joana chega na mansão e mostra o vestido para Teresa. Ela acha a roupa horrível e não sabe o que falar. Rubens aborda Aida e ela avisa que não quer saber dele. Aida informa que Mayra foi consultar o advogado. Ela expulsa o pai de casa e o esculhamba. Aida se sente enganada por ele e declara guerra ao pai. Ela decide cuidar dos negócios de Mayra. Teresa experimenta o vestido. Joana fica muito comovida. Teresa inventa que adorou. Lena aparece com uma caixa. Joana vê um novo vestido, que veio diretamente da Espanha, e exige uma explicação de Teresa.
Rubens exige que Aida o respeite e informa que não precisa roubar ninguém porque tem seu próprio dinheiro. Aida insinua que o pai se escora em Mayra e o ameaça. Rubens sugere que a filha faça uma viagem para superar seu luto. Aida garante que não vai voltar a se apaixonar nunca mais. Ela reitera que vai defender os interesses da mãe. Rubens não consegue acalmar a filha. Ele deseja preservar seu casamento. Aida informa que Mayra quer o divórcio. Teresa se faz de desentendida diante de Joana e inventa para Dinda que desconhece a origem daquele vestido. Teresa culpa Luísa pela chegada da embalagem e Joana chora. Teresa conta que vai confrontar Luísa e Arthur, reiterando para Joana que lhe dá muito valor. As duas se emocionam. Genoveva fala com o retrato de Paulo, inconformada. Ela deseja ficar com Rubens, ressaltando que precisa ser feliz. Mayra visita a Dondoca e Genoveva ressalta que foi enganada. Mayra teme o fim de seu casamento. Ela admite que não sabe o que fazer. Genoveva sugere que a chifruda largue Rubens. Mayra reitera que não vive sem o marido. Genoveva avisa que está sentindo a pior dor do mundo e elas se abraçam. Teresa vai ao escritório. Arthur comunica à noiva que Fernando e Luísa serão os padrinhos do casamento. Teresa sugere que ele escolha também as alianças e Arthur obedece. Teresa deseja que Aida vá ao seu casório. Arthur reitera que Genoveva quer investigar o tal traficante. Teresa se desespera. Arthur e Luísa ressaltam que vários jovens arruinam suas vidas. Mariano descobre que Nico deixou a vila e deduz o que aconteceu. Mariano revela para Johnny que Nico vendia drogas para Paulo. Teresa avisa a Luísa que quer agradar Arthur em tudo. Joana escuta e logo compara os vestidos. Ela não consegue parar de chorar. Teresa volta e inventa para a madrinha que Arthur está animadíssimo com o vestido importado. Teresa tenta despistar Joana, ressaltando que vai priorizar a felicidade da Dinda. Teresa coloca Joana contra Arthur e Luísa, relembrando que já foi humilhada por ser pobre. Joana então permite que Teresa use o vestido chique, sem saída. Ela ressalta que a afilhada deve seguir as ordens de Arthur. Joana limpa as lágrimas de Teresa, que relembra à madrinha que Arthur tem traumas com casamentos. Joana disfarça sua tristeza. Fernando procura Luísa e nota que ela está estranha. Luísa teme que Fernando largue ela. Ele a acalma e os dois se juram amor. Eles namoram um pouquinho. Teresa sente pena de Joana, que recolhe o seu vestido. Joana não deseja causar intrigas entre Teresa e Arthur. Teresa decide guardar o vestido da madrinha como recordação. Joana se dirige rumo à vila. Teresa arremessa o vestido da madrinha e agarra o chique. Ela segue saltitante. Joana fica inconsolável e Teresa rodopia com um vestido importado. Joana continua desolada. Porfírio conversa com Griselda. Ele faz um acordo com a carrasca. Roberto não entende a tristeza de Joana. Ela desabafa com o pretendente e conta que Arthur encomendou um vestido na Europa. O músico volta a sentir raiva de Teresa, mas Joana a defende. Roberto ressalta que Teresa deixou a madrinha morrer de trabalhar para nada. Roberto não consegue abrir os olhos da cega. Ela o expulsa de sua casa e se ajoelha. Teresa procura Esperança e admite que mandou o documento para Aida. Esperança avisa que Teresa a traiu. Teresa reitera que só quer ajudá-la. Rubens procura Genoveva e os dois detonam Esperança. Rubens conta que o projeto Lua Turquesa está em risco. Genoveva fica fula da vida. Rubens pede a ajuda dela. Ele ressalta que precisa do perdão de Aida. Esperança conta para Teresa que não pretende reatar com Rubens. Teresa repreende a amiga e elas não chegam a um acordo. Esperança reitera que Teresa agiu mal e a obriga a se calar sobre a gravidez. Mariano aparece e participa da discussão. Mariano garante que Teresa só quis magoar Aida. Ele alerta Esperança. Mayra procura Arthur e conta que vai se divorciar de Rubens. Teresa insinua que Mariano está despeitado, mas ele nega e garante para Esperança que Teresa vai traí-la. A descarada tenta reconquistar a confiança da amiga. Esperança sugere que Teresa não se case com Arthur.
Arthur conversa com Mayra e ela acha que ele sabe de alguma coisa. Arthur a enrola e pede para ela não se precipitar, informando que não pode participar desse caso. Mariano conversa com Aurora e eles se abraçam. Aurora recebe uma ligação. Mariano convida ela para almoçar, mas ela recusa. Dário supõe que Aurora está namorando. Ele irrita Mariano e Dário nota que ele ficou com ciúmes. Mariano fala para o amigo que estava acostumado com a companhia de Aurora. Aida visita Genoveva e continuam chorosas. Aida segura as cinzas e Genoveva a agarra. Heitor visita Joana e a convida para ir ao cinema. Joana conta que está péssima e ele a estimula a chorar. Joana desaba nos braços de Heitor. Teresa reitera que Esperança precisa lutar pelos seus direitos, ressaltando que a amiga pode até ser rica. Teresa exige que Esperança pense em seu filho. Aida segue deduzindo que Teresa fez algo contra Paulo. Genoveva a aconselha. Aida decide se vingar de Teresa. Ela ressalta que vai usar quem a rival mais ama. Mariano aparece. Teresa agarra seu urso e pensa nele. Ela não consegue esquecê-lo e ressalta que saiu da miséria. Teresa reitera que não está disposta a voltar a ser pobre e deseja se apaixonar por Arthur. Ela enforca o urso. Mariano questiona Aida e ela conta que se sente viúva. Mariano dá os pêsames para Genoveva. Aida ressalta que ele tentou salvar Paulo. As vilãs agradam Mariano. Aida deseja saber como foram os últimos momentos de Paulo. A empregada conta para Mayra que viu um carro deslumbrante no jardim. Mayra lê o recado de Rubens e ele conta que o carro é dela. Mayra garante que não quer nada dele. Rubens avisa que está arrependido, mas Mayra acha que o infiel nunca a amou. Ele jura que não vai ter outra amante. Mayra relembra que Rubens montou um apartamento para a Amásia. Ela se acha uma burra e Rubens confessa que a carne é fraca. Ele exige ganhar mais uma chance. Mayra ressalta que Teresa abriu seus olhos e sente repulsa de seu marido. Ela o enxota de casa. Aida relembra que já viu Paulo comprando drogas e se lembra também que se recusou a consumir os tais comprimidos. Aida e Genoveva descobrem que Paulo esteve na vila. Mariano conta para as megeras que Nico vendia as substâncias para o playboy. Genoveva decide destruir a vida desse marginal. Heitor consegue animar Joana. Aurora liga para o pai. Heitor fala para Joana que Aurora quer jantar com eles. O diretor convence Joana a acompanhá-lo. Roberto chega na mansão. Teresa conta para o músico que Joana não está na residência. Roberto ameaça delatar Teresa. Arthur aparece e cumprimenta Roberto. Mariano se despede de Aida e Genoveva. As megeras tramam contra Teresa. Aida ressalta que Mariano vai desmascará-la e decide entrar em ação também. Arthur garante que Roberto canta muito bem e permite que ele espere Joana em sua casa. Roberto encara Teresa e insinua que sente pena de Arthur. Teresa não engole calada. Roberto reitera que ela fez uma desfeita com Joana. Roberto informa que não confia nela e eles se provocam. Roberto e Teresa brigam por Joana. Teresa tenta intimidá-lo e Roberto garante que Mariano vai ser muito mais feliz sem ela. Mariano caminha pelo hospital e logo conta para Dário que vai procurar a Aurora. Porfírio e Griselda perturbam Patrícia. A mulher tenta obrigar a jovem a comer. Patrícia decide fazer uma greve de fome. Porfírio se irrita com a neta. Patrícia deseja falar com os pais, mas Porfírio a desestimula a fazer isso. Ele exige que a neta siga longe de Johnny. Patrícia ressalta que vai morrer de fome, mas Porfírio está nem aí. Porfírio insinua que Patrícia não sabe nem escrever. Johnny e Patrícia trocam mensagens. Ela beija o telefone. Arthur conta para Rubens que não pode representar Mayra. Rubens descobre que a esposa ainda não recuou em sua postura. Arthur reitera que Rubens foi quem começou esse problema. Rubens informa que não tem mais nada com Esperança e confessa que não sabe se vai continuar investido no projeto Lua Turquesa. Ele pede para o professor ficar com suas ações. Martim e Aurora cozinham. Eles flertam e quase rolam um beijo. Os dois se sujam. Mariano aparece e percebe o lindo clima romântico pairando pelo ar. Aurora vê Mariano e ele fica desconcertado. Martim provoca Mariano, que conta para Aurora que a Aida está melhor.
A Aurora convida Mariano para jantar, mas ele não aceita. Martim brinca com a Aurora. Teresa visita os pais e informa que Armando já tem um emprego. Regina não gosta de saber que o marido vai trabalhar para Arthur. Teresa garante que o pai vai ser o mensageiro do professor. Armando agradece a ajuda da filha. Regina insinua que o marido vai ter favoritismo por ser genro do chefe. A Aurora impressiona Joana e Heitor. Martim conhece a costureira. Heitor ressalta que a Aurora nunca cozinhou. Joana acredita que a Aurora está apaixonada. Mariano conta para Dário que a Aurora está com um pretendente e que também só a vê como uma amiga. Dário tenta abrir os olhos de Mariano. Armando sugere que Teresa entenda Regina e promete à filha que vai se esforçar. Teresa sugere que Armando não espalhe por aí que eles são parentes. Martim propõe um brinde aos demais. A Aurora conta que o pai também não tem dotes culinários. Heitor elogia o tempero de Joana. Martim diverte todo mundo. No dia seguinte, o advogado trabalha com Paloma e ela pede para ele entregar um convite para Arthur. Teresa admira seu vestido e o esconde assim que Joana aparece. Teresa aborda a madrinha e Joana segue triste. Teresa tenta animá-la e Joana revela que está cansada. Teresa, por sua vez, segue saltitante. Joana revela que a Aurora tem um pretendente e Teresa comemora. Ela deseja conhecer esse tal Martim. A Aurora sente sono. Mariano a encontra no posto de saúde e eles se alfinetam. Mariano percebe que a Aurora quer evitá-lo. Ela insinua que vai ter uma relação com Martim. Aida continua na fossa e Mayra a ampara. Aida sente falta de Paulo e tem uma ideia. Teresa descobre que o representante de Paloma está na mansão. Ela vê Martim, sem imaginar que ele é o pretendente de sua amiga. Teresa fala para o advogado que está à frente do projeto Lua Turquesa. Martim conta que precisa da assinatura de Arthur. Os dois acabam batendo boca e ele pede para ela apresentar uma procuração que a autorize a representar o professor. Teresa humilha o advogado. Mariano disfarça para Aurora, mas ela sabe que ele só pensa em Teresa. Mariano conta que Teresa virou outra pessoa. Aurora concorda. Mariano tenta se acertar com Aurora e pede a companhia dela. Aurora fala para Mariano que quer ser feliz. Ele a acaricia. Martim reitera que não conhece Teresa. Ele segue firme e Teresa sente ódio de Paloma. Martim entrega um envelope para Teresa e elas se encaram. Genoveva conta para Rubens que Aida continua abalada. Rubens deseja que as familiares viajem. Genoveva exige que Rubens dê um golpe em Mayra logo. Mayra questiona Aida, que trama contra Teresa. Mayra conta que Arthur não quer ajudá-la. Aida não se surpreende. Ela deseja alertar Arthur sobre Teresa. Mayra pensa em desistir do divórcio. Aida fica revoltada e Mayra avisa que Rubens está arrependido, coitadinho. Aida não acredita nisso e exige que a mãe acorde para a vida, dando um chega pra lá no Bigodudo. Enquanto isso, o Bigodudo fala para Genoveva que não pode se divorciar e a engana. Rubens insinua que Genoveva vai ser criticada pelos demais. Teresa conta para Arthur que detestou o representante de Paloma. O professor fala que Martim agiu bem. Teresa descobre que Mayra quer largar Rubens e contém sua alegria para não alarmar Arthur. Teresa critica Rubens. Martim conta para Paloma que não encontrou o professor. Ele revela que foi xingado por Teresa. Paloma elogia o funcionário e eles conversam sobre a descarada. Arthur conta para a noiva que Rubens pode perder tudo. Ele conta também que está pensando na proposta do infiel. Ela entrega o convite para o noivo. Arthur descobre que Paloma o convidou para um leilão. Teresa decide ir ao evento com o professor.